Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler o versículo 1 até o 3 e depois o final 16 e 18. Mas antes, assim, eu quero reforçar o convite da casa de paz, porque a palavra de Deus, Jesus já falou qual que é o maior mandamento. O maior mandamento que nós olhamos lá em Mateus 22, 37 até o 39, Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de tudo que eu tenho de melhor. E o segundo, o maior mandamento é amar o próximo. Eu não vejo assim que realmente, se nós amamos Jesus, como que nós falamos que amamos de todo o nosso entendimento, como que não queremos trabalhar para Jesus? Como que nós não queremos fazer algo para Deus? Eu vejo assim que é muito comum, porque nós trabalhamos para as pessoas que querem tirar o nosso couro, não é verdade? Nós não trabalhamos com pessoas que só querem tirar. Nós trabalhamos num sistema de governo, assim por diante, que só quer tirar, mas nós aceitamos e fizemos. Imagine para Deus, para Jesus. E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Por que não vou fazer? Porque eu sou muito egoísta, se só quero para mim. Se a minha casa é de paz, você acha que só a minha casa pode ser de paz? Será que o próximo que está no mundo, que está um pé de guerra, que as pessoas brigam demais, será que elas não merecem ouvir uma casa? E muitas vezes o Senhor só espera que a gente seja a gente que leva lá. Por isso que eu quero se desafiar, que realmente que você possa fazer um esforço. Vem numa quinta aí só para ver como é que é. Você vai ver como é que você tem um lugar. Não sei falar, não precisa. Esse Deus, Jesus, é tão bom, daquele que é voluntário, Ele capacita. Porque Deus não trabalha com pessoas capacitadas, Deus trabalha com pessoas voluntárias. Basta querer que vamos ver como que Deus vai te usar. E como se pode ser uma bênção para uma pessoa e mudar a história de vidas, que nós somos muitas vezes ver só na eternidade. Então, fica o convite em pé, o reforço. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 a 3, que diz o seguinte: quanto mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver o fim que agrada a Deus, do fato que vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos a exortação do Senhor Jesus, que cremos nisto cada vez mais. Pois vocês conhecem um mandamento, que o damos pela autoridade do Senhor Jesus. Versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstêm-se da imoralidade sexual. Agora vamos ver só no versículo 16, que diz o seguinte: pois a ordem com a voz do arcanjo, ressoa a trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo estarão primeiro, depois os que estão vivendo, estiverem vivos. Seremos arrebatados como Ele nas nuvens, para que encontre com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consola uns aos outros com essas palavras. Senhor, nós queremos agradecer que nós já ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós já vamos aqui, chegamos na Tua presença, Senhor. Mas Tu possa nos falar mais essa noite. Que a Tua palavra possa ser algo claro em nosso coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos revela que realmente aquilo que tem para essa noite. Que possamos sair daqui totalmente diferente. Sem dúvidas, não deixa Satanás nos atrapalhar, Senhor. Não deixa Satanás roubar a palavra, Senhor. Isso queremos interceder em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos estar aqui presente, corpo e alma, prestando atenção. Isso nós queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de eu entrar no texto, quero fazer uma pergunta. Se parecesse um anjo para você, um anjo de verdade, ele falasse para você, amanhã, ao amanhecer o sol, até entrar a noite, Jesus vai voltar. Como que seria teu dia? O que você ia levantar amanhã cedo? Falei, agora, hoje Jesus vai voltar. Como que se ia viver esse dia? Vai pensando, depois vou voltar a essa pergunta. Se o anjo aparecesse para você e falasse que Jesus voltaria amanhã cedo, ao entrar do sol até a noite, como que seria esse teu dia? Vamos voltar no texto. Vai pensando aí.
Aqui o texto do apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja de Tessalonicense, ele fala uma coisa muito interessante. No versículo 1, ele fala que ele já tinha ensinado como que é a maneira certa de viver. E aí, se nós olhamos realmente a palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala, eu já instruí para vocês, eu já mostrei, vocês já sabem como que é viver conforme uma vida que agrada a Deus. E aí eu me comparei muito com esse texto, eu creio no meu coração, que eu ensino para a igreja, para os irmãos que pregam também, como que é realmente viver uma vida que agrada a Deus. E que muitas vezes nós vejamos, a gente se pergunta, será que as pessoas entenderam? Será que as pessoas conseguiram compreender, mas a palavra está sendo dita? E aí nós vejamos que muitas vezes nós temos que olhar realmente porque a palavra está sendo ensinada, e hoje, como vivemos no mundo da informação, tem muito recurso. E aí nós vejamos, e o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, pois eu já tenho mostrado para vocês, qual que é a maneira certa de uma vida que agrada a Deus. Porque lá no fundo nós sabemos, até os ímpios sabem. Você já percebeu que muitas vezes, uma pessoa que não é de Deus falou assim, mas se fosse você crente, você não faria isso. E como é que ele sabe que você não faria? Porque na verdade, na realidade, não está na nossa consciência o que é a vontade de Deus e o que não. Que lá no fundo nós sabemos, quando fizemos nosso estilo de vida, se ele não é aquilo que agrada ao Senhor. Lá no fundo nós sabemos. Nós só não temos, às vezes, coragem de assumir que realmente estamos vivendo, mas nós sabemos, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou, mas já ensinei isso para vocês. Eu vejo assim que a igreja, ela já ensina aquilo que é realmente vivermos a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai ensinando, no versículo 2, ele diz, mas essa ordenança foi dada por Jesus Cristo. Se nós olhamos os 4 evangelhos, ele tem todo o ensinamento, aquilo que Jesus fala, que ele quer que nós vivemos. Qual que é o estilo de vida que nós devemos ter. E é muito simples esse texto, assim, todo o texto ele vai percorrendo isso, e aí nós vejamos que isso, e o apóstolo Paulo vai ensinando, e a palavra vai nos trazendo isso. E no versículo 3 ele diz, a vontade de Deus é vivermos o quê? Uma vida de santificação. Quando o apóstolo Paulo, quando Pedro, 1 Pedro 1,16, o que ele escreve? Ele seja santo porque eu sou santo. Crente que não busca a santificação, ele não é crente. Todo ano, quando termina, ou quando começa o ano, o que eu falo? Como é que você terminou o crente desse ano? Melhor ou pior? Nós estamos no mês de fevereiro. Como você quer terminar o ano? Um crente mais santificado ou menos santificado? Crente que quer fazer a vontade de Deus, ele vive buscando a santificação. Todo ano, todo mês, nós temos que ser crentes melhores. Pessoas que param no tempo já estão perdendo. Porque se eu não melhorar, né, porque a fila anda, como se diz aí. Aquilo o jeito que eu vivo hoje, o que eu entendo da palavra, tem que ser de um jeito, daqui metade do ano eu tenho que saber mais. Eu tenho que estar aberto, buscando a Deus cada dia mais, porque Deus tem muito para dar. Deus tem muito, nós não podemos imaginar, porque quanto mais eu busco, mais encontro. Jesus já fala, quem bate, encontra. Por que não estamos batendo? Mas para batermos, para nos encontrarmos, temos que ter uma vida de santificação. Eu tenho que viver, realmente buscarmos sempre a santificação, viver mais separada para o Senhor. Isso nós podemos dar desde a palavra de Deus, quando começa a Bíblia até no final, sempre está na mesma batida. Né? Deus separou, sempre vai separando o povo, Deus separou o homem, Deus separou uma nação inteira, aí não deu certo, agora está separando outra, e assim por diante. Mas qual que é a palavra, no fundo, que está mostrando aqui? Buscamos a santificação. E o interessante dessa palavra aqui no versículo 3, a parte B, até o versículo 12, ele vai mostrando, se pode ler em casa, qual que é a maneira certa de se viver. E a maneira certa de se viver é fugir da imoralidade. E nós sabemos que a imoralidade, Satanás usa muito esse termo, e muitas vezes as pessoas acham que não tem nada a ver. Tem coisas, parece que não tem nada a ver, mas se nós não cuidarmos, vai ter a ver, que vai nos levar no inferno.
E aí o apóstolo Paulo, ele fala para os Tessalonicenses, se nós vamos lá estudar isso, mas não quero entrar nesse assunto, qual que é a maneira certa? É buscando realmente abrir mão de muita coisa. Nesse mundo, a internet é um lugar de perdição. Né? Na internet você encontra o que você imagina. Esse é um lugar que as pessoas se perdem na internet. Tem muito crente perdido na internet. Ninguém não sabe, mas Deus sabe. Né? Porque a internet é uma terra de ninguém. Mas a internet, a televisão, tudo tem uma coisa. Você tem o poder de não acessar. Aquilo que eu sempre falo, né, Satanás, ele dá a ideia, mas quem decide se vai acessar ou não, ou na imoralidade, sempre somos nós. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja tessalonicense que realmente Deus nos chamou para vivermos uma vida totalmente diferente, para nós fugirmos da imoralidade, assim por diante. E no versículo, gosto muito desse versículo 11, versículo 12, ele diz uma coisa muito interessante. Não ia ler, mas vou ler. Esforce-se para ter uma vida tranquila. Cuidado com seus próprios negócios. Trabalhe com as próprias mãos, como nós o instruímos, a fim que ande decentemente e aos olhos dos que estão de fora, e não dependa de ninguém. Quer ter uma vida tranquila? Trabalhe muito. Porque se você não trabalhar muito, você não vai ter uma vida tranquila. E aqui a palavra ele diz também, realmente, quer ter uma vida mais independente, tem que se preparar para ter uma vida mais dependente. Se hoje eu conseguir ter uma vida mais independente, não depender dos outros, porque realmente coloquei essa palavra em prática. Porque sempre é difícil depender de alguém, quem que trabalha de funcionário, você sabe, você vai, quando se contrata, vai trabalhar numa tal empresa, qualquer pessoa, qual que é o contrato? Tantas horas eu vendo meu tempo. Você não é mais dono daquele tempo. A pessoa que paga que é. Então ela manda em você. Então, nesse tempo, você não faz o que você quer. Mas se nós queremos mais liberdade, realmente fazer mais a obra de Deus, nós temos que preparar, fazer algo, se esforçar muito. E aqui a palavra de Deus mostra tudo, ele explica. Deus, na Bíblia, tem de tudo, como que nós podemos ter uma vida boa. E ele vai mostrando qual que é a maneira certa de se viver. Basta nós lermos e meditarmos e colocarmos em prática. E no versículo 13 até o 15, o apóstolo Paulo começa a falar da vinda de Jesus Cristo, ele fala assim, daqueles que morreram. Eles não têm mais esperança de mudar de lado. Não adianta você ficar triste com alguém que morreu, achando que ele pode mudar de lado. Ninguém não tem mais esperança nenhuma. O dia que da nossa morte, o lado que nós estamos, aqueles nós vamos ficar. Não adianta eu me lamentar alguém que morreu longe de Cristo, que não vai estar certo, eu vou realmente destruir a minha vida na lamentação. Nós sabemos que tem pessoas que ficam se lamentando, passam a vida inteira, e aí ela não consegue viver o presente. Mas aquilo já passou, as pessoas não decidiram, se nós morrermos longe de Cristo, nós não temos mais esperança. Se morrermos com Cristo, nós somos vitoriosos. Mas não tem como decidir assim, morreu, agora vou mudar de lado. Não tem espaço, porque Jesus já sempre deixou claro, e a palavra de Deus sempre deixa claro, o dia da nossa morte vai definir o lado que nós estamos, ou no arrebatamento. E no versículo 18, Jesus vai dizendo como que ele voltará. Quando a trombeta tocar, os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os vivos. Agora vamos voltar na volta de Jesus Cristo. Você pensou que se faria amanhã, se soubesse que Jesus voltaria? Você iria trabalhar? Não, Jesus vai voltar, mas eu mesmo vou trabalhar, porque eu fiz um compromisso com o meu patrão. Se Jesus voltaria amanhã, o que se mudaria o dia de amanhã? Você pediria, não, já que Jesus vai voltar, eu estou de mal com meu cunhado, com meu irmão, com meu parente, vou lá pedir perdão. Eu estou uma dívida muito atrasada, vou lá pagar, como é que Jesus vai voltar? Vou ficar devendo.
o que se mudaria? Quem não mudaria nada? Levanta a mão aí. Todo mundo mudaria alguma coisa? Essa foi a palavra que mais me chocou, porque se você mudaria alguma coisa, você vai ser surpreendido para acabar no inferno. Porque a vinda de Jesus, ela surpreende. Você já viu alguém que levantou assim, hoje é o dia que eu vou morrer? Você já viu o dia que as pessoas morrem, não é um dia normal? É um dia igual ao outro. Não muda nada. Quantas pessoas levantam, vão no serviço, sofrem acidente e morrem, o que mudou? Era o dia normal. Porque nós temos na nossa mente, se eu soubesse eu mudaria, mas é o dia que Jesus vai voltar, vai ser uma surpresa, porque vai ser totalmente como todos os dias. E nós achamos que agora eu vou acertar, as pessoas falam, mas aí eu vou mudar isso, aquilo, vai mudar para quê? O que o versículo 1 desse Tessalonicense fala, o que nós temos de viver? Uma vida correta diante de Deus, que agrada ao Senhor. Viver a palavra de Deus é viver todo dia, senão seremos surpreendidos. Por que Jesus nunca deixou? Porque falava, amanhã é o dia da salvação. Ele fala, não, hoje é o dia da salvação, porque o amanhã não existe. Porque o amanhã pode ser tarde, porque quando ninguém, tipo assim, as pessoas que nos amamos, hoje ela vai morrer. Nós não temos esse poder. Mas nós somos surpreendidos, de repente, com a morte. E assim será também com a volta de Jesus Cristo. Se nós achamos que nós vamos mudar alguma coisa, nós vamos poder estar correndo um sério risco de pararmos no inferno. Eu li de um autor que ele fez essa pergunta e eu fui pensando assim, mas é verdade. Se eu soubesse que Jesus voltaria amanhã, eu levantaria 6, 5:30, deveria ir no trabalho normalmente, fazer tudo como que faço todo dia, porque essa é a função do crente. Porque o dia que acaba a nossa vida vai ser assim, vai ser um dia normal. Só que nós não sabemos que nem teremos às vezes à tarde. E nós vejamos porque é a palavra de Deus, porque Jesus já mostra assim que a vinda do Senhor é como um ladrão. O ladrão nunca avisa o dia que ele vai aparecer. E eu vejo assim que, por que a palavra ela sempre vem ao nosso confronto? Porque nós temos que olhar como seria quando Jesus voltasse amanhã. Eu tenho que viver normalmente. Porque se eu consigo viver normalmente, o que acontece? Eu sou alguém que tem uma vida que agrada ao Senhor. Pessoas que têm uma vida que agrada ao Senhor não são surpreendidos. Quem que tem uma vida que faz realmente aquilo que Deus tem prazer, tanto faz se Jesus vem amanhã, se eu morrer amanhã ou depois, ou daqui 20 anos, eu espero 30, né? Não é só se vem no arrebatamento, né? Mas não importa. Por que eu não posso pensar assim que eu vou mudar algo porque eu sei que é o fim? Mas a grande parte nós não vamos ter esse tempo. Você já percebeu uma pessoa quando ela está na angústia da morte, o que é a primeira coisa que ela faz? O quê? Me leva para o hospital. Porque a dor da morte é algo que assusta o ser humano, não passa nada, e aí o cérebro desliga, não tem tempo para nada. E muitas vezes nós achamos, mas vai dar tempo, não vai. E por isso que nós temos que viver como que hoje sempre fosse o último dia. Como que eu só tenho o presente, minha vida tem que estar em dia. Nós temos que viver alguém que anda, que faz a vontade do Senhor. E quem que são as pessoas que conseguem viver com a vontade do Senhor? Separei 5 pontos, só tem mais, mas só 5. Os primeiros que conseguem agradar ao Senhor são as pessoas que precisam crer e ter fé no nosso Senhor. Porque Jesus lá em João 14:1 diz, tem que crer no Pai e crer também em mim. Pessoas que vivem crendo, tendo fé em Deus, ele amanhece crendo no Senhor. A sua fé está baseada totalmente naquilo que Deus está falando, que eu sempre falo, não importa o que as pessoas falam,
Mas na minha vida mesmo, o mais importante é aquilo que a palavra de Deus diz em meu coração. As pessoas podem falar que não tem jeito, mas o que Deus falou? Tem jeito, então tenho fé. Se Deus falou que eu posso confiar nele, como é que eu vou dormir essa noite confiando nele, que amanhã Deus vai dar um jeito? Viver uma vida de fé, nessa baseando na situação que estamos vivendo, é viver aquilo que Deus está falando. E a grande diferença é que muitas vezes nós falamos, temos fé, será que não temos mesmo? Porque muitas vezes nós queremos mais na nossa situação, nós queremos buscar mudar as coisas, mas se eu tenho fé no Senhor, minha vida está baseada naquilo que Deus está falando, é o suficiente, Deus sempre dá um jeito. Porque lá no livro de Hebreus 11 diz, o que é fé? Fé é crer, ter certeza daquilo que não se vê, mas já tem no meu coração, está definido. Realmente, quando eu vejo assim, que se nós temos uma vida que agrada a Deus, o que Deus espera? Que nós vivemos essa vida de fé. Como que Abraão foi justificado? Pela fé. Como os homens de Deus foram justificados? Todo mundo pela fé. Ninguém não conseguiu justificar nada pelas obras, nem por ser bom, porque não existe ninguém bom. Todas as pessoas elas foram justificadas porque tiveram fé. Porque Abraão, que é o pai da fé, Deus disse e ele foi lá fez. Não olhou a circunstância. E nós conseguimos viver desse jeito. Imagina que, vamos voltar lá para Abraão, se Deus fosse pedir a coisa mais importante para você, você tinha fé de dar para Deus? Aquilo que se ama mais, você tem fé para dar para Deus? Você não tem, você está ao risco, você não agrada ao Senhor. Porque fé que nem Abraão, quando estava subindo na montanha, o filho perguntava, e cadê o cordeiro? Deus proverá. Se eu tenho fé, eu sei que Deus vai dar um jeito. Mas a minha vida está baseada naquilo que Deus está falando. Não o que eu acho, o que eu interpreto, do que penso. Deus falou para mim o suficiente. E é muito interessante quando Deus fala para Moisés, né? Aí Moisés pergunta, mas como que eu vou falar para o povo o nome de quem? De quem Deus falou? Não, fala que eu sou. Você crê ou não crê? Eu sou e acabou a história. Deus muitas vezes não vai explicar nada. Porque grande das nossas dúvidas sempre é porque nós queremos uma explicação. O que nós estamos vivendo, mas Deus não vai falar nada. Deus quer que tenha uma vida de fé. Fé não precisa ter explicação. Basta simplesmente crer daquilo que Deus está falando. E quem consegue viver assim é uma vida que agrada ao Senhor. O segundo ponto também, eu vejo assim, pessoas que conseguem agradar ao Senhor, andar na presença de Deus, são pessoas que têm guardado a Escritura no coração de Deus. Porque lá no Salmo 119, versículo 11, que diz, guardei a palavra do Senhor no meu coração, para quê? Para não pecar. A palavra de Deus está no meu coração? Você conhece bem a palavra? Porque lá em Mateus 22, 29, onde Jesus diz, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Como que o outro passo se vai ter fé, se você nem conhece direito o que está escrito na palavra? E nós vejamos, nesses tempos de hoje, a parte do ensino é a mais ausente. Se não é numa igreja, não é no geral. Se tem um culto de libertação, está lotado. Tem um culto de milagre, está lotado. Tem um culto de revelação, então nem se fala. Mas se nós formos anunciar na rua com o carro de som, hoje vem na igreja, porque tem um mestre que vai ensinar a palavra de Deus, como você nunca viu. Quantas pessoas será que estava disposto a ouvir? Mas o que agrada ao Senhor quando nós temos o quê? A palavra de Deus no nosso coração. E eu vejo assim, por que isso é tão importante? Quando Deus fala e acusa o povo, lá em Oséias 6, meu povo se perdeu, por quê? Por falta de conhecimento. Satanás sempre nos convence, porque não conhecemos a palavra, e ele conhece. Satanás, ele sabe dominar a palavra para distorcer, mas vejamos, o crente, ele não conhece. Ele conhece textos. Ele conhece parte da Bíblia, ele decorou uns versículos, mas toda a palavra de Deus, ele não sabe porque a palavra de Deus não está no coração. Porque se a palavra de Deus está no meu coração, eu sei o que é a vontade de Deus, quando Satanás vai trazer uma oferta, você não, isso não agrada ao Senhor. Veja-se muitas vezes,
né? Fala uma coisa assim, eu sei que é na Bíblia, mas não sei onde, mas eu sei que está lá. Que eu não tenho facilidade de decorar onde está no versículo. Mas eu sei que está escrito. E isso é importante. Não adianta você decorar. Decorar não vai te ajudar, vai ter que saber o que está escrito na palavra de Deus. O que Deus está falando? Uma vez, já faz uns anos que eu trouxe, tem muitos dizeres que as pessoas dizem, está na Bíblia, não está, né? O mundão fala assim, está lá na Bíblia. Mas na verdade não está nada. São dizeres populares, uns até certo. Não são contra a palavra de Deus, nada. Mas a pessoa afirmar que está na Bíblia, muitas vezes, e não está, nós somos o que? Nós estamos mostrando que nós não temos esse conhecimento da palavra de Deus. E se nós não guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós somos uma pessoa que não agradamos a Deus. Porque a palavra ela vai definir onde vamos passar a eternidade. Outro ponto, eu vejo uma pessoa que consegue realmente viver uma vida que agrada a Deus, aqueles que andam com Deus todo dia. Você anda com Deus todo dia? Porque lá em Gênesis 5, 24, nós encontramos a história de Enoque, só conta lá, Enoque andou com Deus, e andou com Deus, e um dia não voltou mais, continuou andando com Deus. Amanhã cedo você consegue andar com Deus? A hora que você ir para o teu trabalho, é o dia normal, Deus sempre está presente. Aquilo que se fizer o dia inteiro é como que se estivesse aqui na igreja. Amanhã, quando você chega em casa, de noite, quando vai acessar na internet, vai ver qualquer coisa na rede, é a mesma coisa que está aqui presente. Se não for, você não está andando com Deus. Porque crente verdadeiro, aquele que agrada a Deus, tanto faz se ele está na igreja, ou está fora, ou está no lugar sozinho, né, que ninguém não conhece. Não importa onde que você anda. Porque aqueles que andam com Deus, não importa a situação, não importa o perigo, Deus está contigo. Porque andar com Deus é algo 24 horas. Eu durmo com Deus e levanto com Deus. Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas acham agora fazer uma oração, não sei o quê. Não, oração é falar com Deus, mas eu tenho que andar com Deus às 24 horas. Por isso que posso deitar tranquilamente, porque Deus está lá comigo. Eu não preciso deitar perturbado, porque alguma coisa, não, Deus está comigo. Aquilo que, no caso assim, que eu posso fazer todas as coisas, porque Deus está comigo, porque não vou constranger o Senhor. Aquela historinha que eu conto do cigarro, né, que as pessoas, cansadas de falar, né? Mas vou repetir de novo. Tem história de que um rapaz fumava, né? Ele queria lutar, não sei o quê, e luta aqui para largar o cigarro. Aí ele fumava escondido, e um dia o pastor estava andando na rua e vira a esquina o irmão fumando. O que o irmão fez? Engoliu o cigarro. Aí o pastor falou assim, mas agora eu me senti mais que Deus. Porque a hora que você me viu, você engoliu o cigarro. Mas na presença de Deus, você fumava tranquilamente. Então você tinha medo do pastor, não de Deus. E o andar com Deus é isso. Eu não preciso me cuidar do irmão. Eu não preciso, o irmão me viu, como é que eu vou explicar? Mas se eu ando com Deus, Deus é 24 horas. Até aquilo que você está pensando, Deus sabe. E andar com Deus é realmente isso, é que eu não importa o que eu faço. Mas se eu vejo que tenho essa visão, se eu tenho isso no meu coração, eu sou alguém que anda, tem uma vida que agrada a Deus. Porque eu ando com Deus. Você não queria ser como Enoque, nem morrer? Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Imagina como que ele andava. Né? Mas Deus nos convida a isso. Porque se nós não andarmos com Deus, nós vamos ser surpreendidos. O outro ponto também eu vejo assim, que se nós queremos ter uma vida que agrada a Deus, nós temos que pedir sabedoria. Porque lá em Tiago 1,5 diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá com abundância. Por que nós temos que pedir sabedoria? Para nós sabermos decidir o que é certo ou errado. Aquilo que quantas palavras, quanta interpretação tem, como que as pessoas falam, todo mundo fala.
Nós vejamos no Evangelho, tem tantas visões, um fala assim, outro de um jeito. Um fala que é desse jeito, outra pessoa, não, isso é errado, é desse jeito que tem que ser. E eu vejo assim que, mas eu tenho que chegar diante de Deus, Deus me dê sabedoria, para eu entender a tua palavra com clareza. Para eu ver o que é o certo. Será que é costume? É doutrina? É um hábito? É pecado? Tem muitas coisas que nós achamos que é pecado e nem é pecado. Mas não temos sabedoria porque alguém no passado falou que aquilo é pecado. Nós vejamos muita história louca nesse mundo que vivemos, a história do Brasil, né? Muitos anos atrás, há 30 anos atrás, quem que assistia televisão estava condenado, porque assistir televisão era pecado. E aí as pessoas, porque eles foram enganados, mas quem que obedeceu, ele também é inocente? Não, porque ele podia pedir sabedoria, porque Deus ia mostrar. Porque o problema não são as coisas, o problema é o nosso coração. Porque Jesus já falou que o importante não é aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai. E nós temos que pedir sabedoria, o que sai da nossa boca, aqui, o que nós estamos vivendo, se eu tenho clareza ou não, mas Deus já mostrou que está falando, basta você pedir que eu vou dar. Eu não consigo entender a palavra de Deus, mas antes de se ler a palavra de Deus, você pede sabedoria para Deus, você pede para Deus revelar a palavra. Eu vejo assim que isso é uma coisa que acontece demais, né? A gente lê um texto lá e não consegue entender, mas a gente vai orando, orando, e de repente Deus revela a palavra. Porque Deus é um Deus pessoal. O tempo do sacerdote para interpretar tudo passou. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, todo mundo tem acesso ao lugar santo. Basta, porque veja assim, o que a palavra de Deus nos quer trazer, porque temos que ter sabedoria, porque nós temos que andar com as nossas próprias pernas. Eu vejo assim que as pessoas, elas gostam de andar com as pernas dos outros. Elas acham que fulano tem que me ajudar daquilo. Não, Deus quer que você ande com você mesmo, porque o dia da nossa angústia nós estamos só. O dia que Satanás vai nos atentar, nós estamos só. Satanás não tenta quando os irmãos estão reunidos. Não é por isso que nós temos que ter sabedoria. Ter sabedoria de tomar a decisão certa. Ter sabedoria para fazer negócio certo. Ter sabedoria para casar com pessoas certas. Ter sabedoria quando Deus fala, não casa. Como que vamos saber? Pedindo. Basta pedir. Está aí na palavra, está aberto. Peça, que Deus vai dar. E pessoas que pedem, vão receber, e são pessoas que vão agradar o coração de Deus. Por que Deus quer que nós sejamos dependentes dEle? Deus não gosta de pessoas que sabem tudo. Pessoas que já conhecem tudo, não tem sabedoria nenhuma. Porque quem é sábio, de verdade, todo mundo vai, a gente diz assim, quem que é sábio, quanto mais eu estudo, eu aprendo o quê? O que é? Quanto mais eu estudo, aprendo que menos sei. Quanto mais me aproximo de Deus, vejo assim, como que sempre estou mais longe. Eu preciso me aproximar mais. Eu vejo assim que isso que realmente é sabedoria. Quando nós achamos que nós sabemos tudo, por isso nós temos que pedir para Deus, mas mostrarmos como que o mundo é. Eu vejo assim que nós temos que pedir sabedoria para Deus, mostrar que como que o mundo funciona, como que é a realidade espiritual. Que muitas vezes nós temos uma visão das coisas, elas não são do jeito que nós achamos. Nós só vamos conseguir ver se nós pedimos para Deus. E pessoas que peçam, Deus dá, e são pessoas que conseguem realmente vivermos o quê? Perfeita e agradável vontade de Deus. O último ponto que eu vejo assim, que se nós queremos agradar a Deus, nós devemos saber perdoar. Isso é uma coisa muito difícil, porque pessoas que não sabem perdoar, elas estão no inferno. Basta nós olharmos, vamos ver, abre tua Bíblia em Marcos, capítulo 11, 24, para você não falar que eu estou falando. Marcos capítulo 11, versículo 24, até o 26.
Diz o seguinte a palavra do Senhor: portanto eu vos digo, tudo que vocês pedirem em oração, crerem e já receberam, assim se sucederá. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, para que também o Pai Celestial lhe perdoa os seus pecados. Mas se você não perdoar, também seu Pai, que está no céu, não perdoará seus pecados. Não tem como ir para o céu se você não consegue perdoar. Eu vejo assim que muitas vezes nós olhamos assim, mas é difícil. Mas é um mandamento. Você acha que foi fácil o Senhor nos perdoar? Você acha que foi fácil Jesus morrer lá na cruz? Você amaria alguém que te faz sofrer? Mas Jesus fez isso. E aí nós mostramos, os nossos muitos pecados são perdoados, por que não vamos perdoar o nosso pouco? E aí Jesus conta a parábola do grande devedor, né? Aquele rapaz que devia muito, aí ele saiu, alguém que devia pouco não perdoou. Porque perdoar, aquilo que eu sempre falo nessa igreja também, os irmãos sabem que perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Mas para eu alcançar o perdão, receber daquilo que eu peço, eu tenho que perdoar as pessoas. E aquilo eu vou repetir que sempre para mim me ajudou muito. Por que hoje tem mais facilidade de perdoar? Porque se olha, uma pessoa me ofendeu, mas eu olho, mas como que eu também ofendo? Eu também magoou, eu também deixo as pessoas tristes. E as pessoas têm que me perdoar se elas querem ir para o céu. Né? Se eu magoei e você não me perdoar, você vai estar perdido. Mas assim como é que vocês me ofendem, se eu não perdoar, eu também estou perdido. Não tem escolha. Então nós vejamos, é um mandamento de Deus. E o que é viver a vontade agradável a Deus? É isso que nós temos que colocar em prática. Alguém pode ter uma coisa contra mim, está magoado comigo? Pode, com certeza está, mas se eu não sei, eu estou livre. Mas se eu souber, o que cabe? Se eu estou em oração, eu lembro que alguém está magoado comigo, tem que ir lá pedir perdão para ser aceita a oração. Você não acha que muitas vezes nossa oração não são respondidas porque não conseguimos perdoar? Nós temos o coração duro, porque o difícil é perdoar, porque Satanás sempre vem ao nosso encontro, fala nos nossos ouvidos que nós somos certos. Por que eu vou pedir perdão se eu tenho razão? Mas não é essa a questão. Porque Jesus nos perdoa independente se nós estamos certos ou não, porque nós sempre estamos errados. Mas Ele deu a graça do perdão. E assim a palavra de Deus também traz que não importa o que as pessoas fizeram para nós, mas se nós queremos ter uma vida de liberdade, nós temos que pedir perdão porque nós somos livres. E porque se nós não conseguimos perdoar, como que o nosso Pai vai nos perdoar? Porque Jesus morreu lá na cruz. Daqueles pecados que nós já fizemos, ou aqueles que nós vamos fazer ainda, nós estamos perdoados. E por que não vamos perdoar as pessoas? E eu vejo assim que a palavra de Deus sempre vem ao nosso encontro, por isso que nós vejamos como que nós vamos ter a ceia, qual que é o único princípio da ceia, para você não ter condenação na ceia, é pedir perdão e perdoar as pessoas. Porque se eu tenho algo contra alguém, né, se eu tomar ceia dignamente, aquilo vira contra mim, porque a palavra é uma faca de dois gumes, ela tanto para a bênção como a maldição. Você acha que Deus é... Né, pois tem que conhecer bem a palavra. Você acha que Deus não vai cumprir a palavra de Deus? Você acha que vai passar a mão? Deus nunca passou a mão de ninguém. E eu vejo assim, o mais incrível que eu acho que Deus fala assim, se tem um homem conforme meu coração é Davi. E Deus passou a mão na vida de Davi? Não, Deus cumpriu a palavra independentemente. E assim também que acontece com a nossa vida, nós temos que conhecer, porque se nós ouvimos a palavra e não cumprimos, aquilo vai virar contra, porque a bênção ela chega ao nosso coração, se nós rejeitamos, ela vai virar maldição. E assim como é que a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar, e nós não perdoamos, aquilo vai nos levar no inferno.
E o dia do juízo nós vamos argumentar e Deus vai falar, mas você não cumpriu com a tua parte, eu cumpri com a minha. Eu fiz simplesmente o que está escrito. E esse é o texto, Pai Nosso, né? Me perdoa assim como é que eu perdoo os devedores. E eu vejo em grande parte das pessoas não pode orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma oração de condenação. Você mesmo está falando, ó Deus, se eu não perdoar, não precisa me perdoar. Essa é a oração do Pai Nosso. Basta você prestar bem atenção. Se eu não perdoar, Deus, pode me condenar. E nós temos essa consciência. Se nós temos essa consciência, nós somos pessoas que vivemos a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se nós não vivemos isso, nós vamos ser pegos de surpresa. Nós vamos ser pegos, porque a hora que Jesus voltar, não vai dar tempo para nada. Não vai dar tempo mais de ter fé. Não vai dar tempo mais de buscar as Escrituras. Não vai dar mais tempo de andar com Deus. Não vai dar mais tempo de pedir sabedoria. Não vai dar tempo de pedir perdão. Né? Acabou. Porque vai ser um dia normal. Porque se nós olhamos a vinda de Jesus, o que fala? Vai ser como os dias de Noé. O dia que Noé entrou, como é que era o dia? Um dia igual ao outro. Não tinha nada de diferente. E a volta de Jesus vai ser igualzinho, um dia normal, um dia tranquilo. Um dia que você vai levantar, você vai no teu serviço, você vai achar que você vai voltar para a janta, mas você não vai voltar, porque Jesus vai voltar no meio. Por isso que nós temos que ter uma vida que agrada ao Senhor. Não porque que eu sei, não, porque Jesus já falou que é hoje que eu venho. Jesus falou que hoje é o dia da salvação. A gente não pode deixar para amanhã. Eu não posso deixar para amanhã consertar as coisas com o Senhor. Eu não posso deixar de pedir perdão amanhã, porque só tenho o agora. E a palavra ela sempre vem em nosso encontro, e Deus traz isso para nós vivermos, porque Jesus está voltando. Se nós olhamos o arrebatamento, o que falta para Jesus voltar? Olhando na palavra de Deus, não falta nada. Rumores de guerras, conflito, falta de amor, tem mais falta de amor do que esse tempo. Hoje as pessoas se amam a si mesmo. E elas não têm muita compaixão. Basta olhar na rede, né? O cara sofreu um acidente, as pessoas filmam, mas ninguém não ajuda. Que falta de amor é esse? Então, está se cumprindo tudo o que está escrito. Falta só tocar a trombeta. E a trombeta pode tocar, a qualquer momento. Ela pode tocar coletivamente ou individualmente, quando a morte chega. E o dia que Jesus vem nos buscar, vai ser um dia normal. Um dia igual ao outro. Só muda para a pessoa que morre, mas para os outros é o mesmo dia. Se você não é uma pessoa importante, não fecha nada, né? Não põe um luto nenhum. Quem que vai no velório? Os parentes agora nem velório tem, né? Morre em terra, até os parentes outro dia trabalham normal. Mas essa é a vida. A Bíblia já está dizendo como que é. Ela já está falando que nós temos que estar aqui uma vida de bem com Deus e estarmos certos, porque Jesus está voltando, e se eu tenho uma vida que agrada a Deus, eu não vou ser surpreendido, não importa se Jesus vem hoje, amanhã, daqui 50 anos, daqui 30, não faz diferença nenhuma. Se eu vivo uma vida que agrada a Deus, não importa se eu consigo realizar meus projetos, se eu ficar pelo meu caminho, se eu consigo ver meus bisnetos, né, os outros que querem estar longe, ele quer ver os netos, não tem importância nenhuma. Porque a hora que vier, está ótimo, porque não serei surpreendido. Por isso que essa noite você pode realmente pensar bem, se soubesse que Jesus voltaria amanhã, você faria a tua vida diferente? Olha bem como você está vivendo. Agora, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, fizesse a mesma coisa, quer dizer que a tua vida está de bem com Deus. Você está vivendo dentro dos padrões de Deus. Você não vai ser surpreendido. Agora, se você falar, mas se Jesus voltaria amanhã, eu faria isso, aquilo, você está enrolado. Porque Jesus vem a qualquer momento. Medita bem essa palavra. Amém? Você põe em pé para nós fazer uma oração antes de começarmos a parte da ceia.
Senhor, nós queremos continuar na Tua presença ainda. Nós queremos pedir que Tu possa ter misericórdia na nossa vida, Senhor. Possa realmente ter compaixão, que muitas vezes não estamos esperando a Tua volta. Muitas vezes nós estamos achando que nós somos eternos, e isso não é uma verdade. Nós vivemos a nossa vida como que ela nunca vai passar, e aí nós seremos um dia surpreendidos. Não deixe nós ser surpreendidos, Senhor. Ponha o Espírito Santo acomodando o nosso coração, para nós sempre consertarmos a nossa vida, Senhor. Para sermos pessoas que realmente vemos a perfeita, agradável, Tua vontade, Senhor. Que essa igreja possa viver realmente, olhando sempre para a eternidade. Olhando sempre para aquilo que é eterno, para nós sermos surpreendidos, Senhor. Que nós possamos ser como a igreja da palavra de Deus, a igreja da Bíblia, que sempre está esperando a Tua volta, ansioso, que nós possamos ser crentes que reclamamos, Jesus, pode vir, Senhor. Não tem nada mais importante que a Tua volta, nós tem que estar no nosso coração, Senhor. Que nós possamos ser esse povo de Deus. Esse povo de Deus, possamos falar para as pessoas também, queimar essa brasa no nosso coração, para falar para as pessoas que elas têm que se preparar, porque Jesus está voltando, que os dias estão acabando. Ó Senhor, nós queremos realmente interceder, Senhor. Possa nos perdoar, Senhor. Possa nos perdoar, que muitas vezes nós somos pessoas ignorantes, não temos sabedoria, Senhor. Nós não temos a visão clara do mundo espiritual, possamos mostrar isso, Senhor. Queremos pedir, assim, em nome do nosso Senhor Jesus, nos perdoa, por muitas vezes não temos vivendo uma vida que Te agrada, Senhor. Somos vivendo mais uma vida egoísta, uma vida que agrada mais o nosso desejo, mais a vontade do mundo do que a Ti, Senhor. Mas nos mostra, Senhor, estamos pedindo sabedoria diante de Ti nesse momento, Senhor. Possa revelar qual que é a perfeita vontade de Deus para cada uma das nossas vidas, Senhor. Possa nos mostrar que possamos essa noite, nessa semana, Senhor, Tu possa se revelar, Senhor. Que nós podemos tomar a decisão certa. Isso queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? As mulheres.